Fala galerinha, tudo tranquilo aí? Essa semana a gente vai ter um tema novo, a gente vai estudar sobre Jó. E hoje a gente vai fazer um resumão de tudo que a gente já estudou, tá bom assim? Ai! Para começo de conversa, o livro de Jó acontece todo em função de Jó. Mas quem era ele? Quem era esse sujeito que o Senhor confiou a ponto de apostar com o diabo quanto à sua lealdade e integridade? Não sei. Quem era esse que não entendia bolhufas do que estava acontecendo ali, nem achava aquilo justo, mas permaneceu fiel mesmo sem entender? Não sei. Quem é esse homem que se irritou, se frustrou, chorou, berrou, mas ainda assim permaneceu fiel e confirmou a aposta de Deus? Não sei. Tô fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Ok, esquece. Em Tiago 2,22 está escrito o seguinte: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Esse texto, no contexto original dele, fala sobre Abraão, conhecido como o pai da fé. Mas também ele pode ser aplicado a Jó e, na verdade, a qualquer um que viva o combo de fé mais obras, em que uma bebe da outra e as duas crescem juntas. A questão é, nós estamos falando de quem era Jó depois da tragédia, durante a tragédia, mas quem era Jó antes de toda essa treta? Boa pergunta. Em Jó capítulo 1, verso 1, está escrito que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse era um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Gente, aqui diz que havia um homem chamado Jó. Esse homem era reto, era íntegro, era temente a Deus e sempre que o mal surgia, ele sumia. O mal e Jó não ocupavam o mesmo espaço. E aí vem o versículo 8, onde Deus confirma quem era Jó. Numa conversa entre Deus e Satanás, Deus diz: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó passou uma eternidade ouvindo baboseira de seus amigos, dizendo que ele estava em pecado e tal, mas ele era sim justo e o próprio Deus reconhecia isso. Mas parece que foram justamente a bondade e a fidelidade de Jó que fizeram ele ser alvo especial do diabo. O texto diz que ele era perfeito, mas não se engane. Perfeito aqui não quer dizer alguém que não erra, que não peca. Quer dizer alguém que alcançou a plenitude de desenvolvimento, que chegou a uma maturidade espiritual com integridade, sinceridade, mas num sentido relativo. E mesmo Jó, ele não estava completamente desenvolvido ali na sua vida espiritual ainda. Prova disso é que ele tem altos e baixos na sua história. Justamente porque ele estava crescendo, ele estava se desenvolvendo. Pela graça de Deus, ele era puro, bondoso e leal. Ao contrário aí, né, de uns que vivem malandramente, só na falsidade, no caô, dando aquele migué espiritual. Tá estudando muito? Nossa. Mas Jó, antes do combo de tragédia, vivia muito bem. Você sabe do que eu tô falando, né? No capítulo 29, Jó chega a dizer que nos seus tempos de ouro ele lavava o pé com leite. Não me pergunte o que isso quer dizer. Devia ser algum tipo de hidratação da época, sei lá, algum tratamento de beleza, mas isso só pode ser coisa de ricaço. E o texto diz mais, ele diz que na presença de Jó, todos se calavam, até os príncipes. O texto fala sobre uma praça também. Nessa época a praça era o lugar onde os governantes se reuniam, ou seja, Jó fazia parte e tinha uma posição de destaque no governo. Ele claramente ajudava outras pessoas e decidia os rumos da sua comunidade. Ele era amado e respeitado. Era um ricaço do bem, ao contrário aí de muitos ricaços que a gente vê por aí, que só usam a posição, o prestígio, os bens para coisa errada. Jó não era assim. Eu sou rica! Eu sou rica! Ele era um ricaço do bem, que ajudava os outros e era admirado por isso. Mas quando a gente lê, a gente pode ficar pensando que Jó, quando fala do seu passado glorioso, ele estava se achando. Nada a ver isso. Jó só estava explicando para todos nós, inclusive para os seus amigos chatos, que ele era justo. Que ele não tinha feito grandes barbaridades que justificassem o perrengue que ele estava passando ali. Por isso, no capítulo 31, ele segue se explicando. Ele diz que não roubava, não mentia, não se metia com a mulher dos outros, não tratava mal os seus empregados, não se achava só porque era rico, não dava uma de trouxa com os amigos, nunca fez mal aos menos favorecidos. Ouvindo tudo isso, os argumentos dos amigos de Jó foram se tornando cada vez mais vazios diante do caráter dele. Mas o passado de Jó explicava agora por que ele estava agindo certo no presente. Ele só reagiu às tragédias do jeito que reagiu porque ele tinha um forte relacionamento com Deus, que vinha antes de tudo aquilo. Ele estava mesmo preparado, mesmo sem saber disso. Não foi por acaso, por sorte ou por força de vontade que ele estava ali, firme, sem amaldiçoar Deus e morrer, como sua mulher disse para ele fazer. Aquilo era fruto de anos e anos de dedicação total a Deus. Sem dúvida nenhuma, Jó tinha construído sua casa sobre a rocha.
Já tinha estruturado o seu caráter, não na sua própria força, mas em um Deus que produz em nós tanto querer quanto efetuar. E por isso, sem mais delongas, vamos aos nossos tópicos. Tópico 1. Jó era perfeito. E perfeito significa sem pecado? Claro que não. Nesse contexto, significa um cara espiritualmente maduro, íntegro, sincero, que agrada aos céus, mesmo sendo gente como a gente. Tópico 2. Jó era muito rico. Não há nada de errado em ser rico, desde que isso não afete a sua cabeça. A Bíblia nos conta que antes da tragédia ele era cheio da grana, cheio do prestígio, mas nem por isso usou o seu dinheiro para o mal. Muito pelo contrário. Tópico 3. Jó era um homem segundo o caráter de Deus. Ele era fiel, ele era justo, ele era reto e por isso ele teve o privilégio de representar Deus diante do universo. E tópico 4. Deus se importa com a nossa obediência. Ele quer que, firmados nele, que é a rocha, tenhamos a melhor vida possível, obedecendo a Ele, pelos motivos certos. Que você seja como Jó, fiel e temente a Deus, para que, pelo poder dele, você permaneça firme quando vierem as dificuldades. Galera, obrigado por estar com a gente nesse penúltimo vídeo. Se quiser, segue a gente aqui nas redes sociais, estão na descrição do vídeo, se inscreve aqui no canal e dá uma conferida nesses outros vídeos que estão aqui do lado para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, beleza? Estuda a tua lição, meu irmão. Um abraço. Falou!